Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos começando o programa Os Dias da Minha Mocidade. Dias bons, né? Dias de conhecer o Senhor, dias de ouvir a sua voz, dias de ter experiências profundas com o nosso Deus, dias que você, jovem que nos acompanha, e aqui eu estou falando para jovens de todas as idades, né? A juventude está na cabeça aqui. Então, para você que nos acompanha, são os dias que você pode estar vivendo na presença do Senhor. E se não estiver vivendo ainda, hoje você tem a oportunidade de ouvir algo acerca da bênção do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós e entregar o seu coração. Sim, mesmo nesse conteúdo, nesse programa, você tem a oportunidade de falar com Deus, de ouvir a sua voz, de ter uma experiência. Eis que estou à porta e bato, é o que diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, e ele comigo, é a promessa do Senhor para cada um de nós. E aqui você vê todos aqueles que estamos aqui no estúdio para esta edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu vou começar cumprimentando o pastor Alexandre Brasil, está aqui ao meu lado. Alexandre, a paz do Senhor. Pastor Josias, a paz do Senhor aos jovens que estão aqui, aqueles que estão acompanhando conosco, jovens de idades acumuladas, Isso. A paz do Senhor. Dentre os jovens presentes no estúdio, a minha colega Andréia. Andréia, que bom você aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Alexandre, e aos jovens que estão aqui conosco e também a você que está assistindo mais um programa que é uma bênção para todos nós. Amém. Andréia, vou te confessar uma coisa dos bastidores. Quando eventualmente você não pode estar presente, que um dos meninos da produção, dos jovens da produção, ele vai fazer, quem vai fazer a Andréia hoje? É assim que a gente fala. Porque a Andréia já é uma instituição do programa. Eu quero compartilhar, que eu fiquei feliz, porque os jovens começaram a me cobrar. Você saiu do programa? Eu falei, irmãos, glória a Jesus, nós trabalhamos na casa do Senhor. Isso. E às vezes não bate a nossa agenda. Isso mesmo. Com os compromissos da igreja, mas é uma honra. Toda vez que eu puder estar aqui com vocês, vai ser uma bênção para a minha vida. E uma alegria para nós. Amém. Tá bom? Aos jovens, a paz do Senhor. Tá? Daqui a pouquinho, claro, vocês vão se apresentar e eu vou pedir para a Andréia já começar falando sobre o tema do programa de hoje. Sim, o tema, ele veio de um texto da palavra do Senhor. É o seguinte, até que passem as calamidades. Esse tema está escrito, ele foi retirado do Salmo 57, verso 1, que diz o seguinte, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, por isso, retiramos, o tema desse versículo, até que passem as calamidades. Esse é o tema de hoje. Eu já posso começar fazendo uma pergunta para o pastor Alexandre? Claro, vai lá, Andréia. Pastor, o salmista falou 2 vezes aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? O senhor pode nos ajudar a compreender isso? Nós vamos reportar na época de José, né? José, quando o faraó teve o sonho, ele teve o sonho, 2 sonhos. Você fala, por quê? O sonho foi 2 vezes. Não, o sonho é um só, mas Deus tem pressa para fazer. Então, quando nós precisamos de socorro, eu também tenho pressa de ser socorrido. Uma coisa que o faraó não aprendeu no Êxodo, quando ele disse para Moisés o seguinte, Moisés, ore para que passe essa calamidade, essa praga. Ele, quando é que você quer que eu ore ao Senhor? Ele falou, amanhã. Eu pergunto, você está numa calamidade. Pode se perguntar se você está num terremoto, que hora você quer que pare de tremer a terra? Eu quero que pare agora. Ele disse, não, amanhã. Então, quer dizer, o faraó diz, não, amanhã. Mas o fiel, o salmista, Senhor, ele clamou ao Senhor 2 vezes, não foi? Porque ele tinha pressa de ser socorrido. E Deus é aquele que, quando o Senhor diz, quando clamares, eu direi, eis-me aqui. Quer dizer, o Senhor está pertinho de nós. Então, clama, busca o Senhor, Deus vai te responder. E nós temos pressa. O senhor não tem muita não, mas nós temos. Nós temos pressa. Alexandre, esse exemplo que você colocou da praga foi especificamente a praga das rãs, quando aconteceu isso. Né? E é interessante porque a Bíblia diz que havia rãs por todo o Egito. Né? Havia rãs nas casas, havia rãs sobre as camas, havia rãs nos fornos e rãs nas amassadeiras. Eram os lugares que a Bíblia relata que havia rãs. E nós temos uma aplicação profética, inclusive na vida do jovem, de cada uma dessas situações. No lar, na cama é o comodismo, o forno, a rã só estava dentro do forno porque o forno estava frio. Senão não ficava. Se o forno estivesse quente, a rã não entrava no forno. Então, quando o coração está frio, a rãzinha entra. Em cima das camas, que delícia, dormir coberto por rã.
Hein? Já pensou nessa situação? Você vai aquecer, as vai que ação de sangue frio? Pois é, aquecer as ranzinhas. Tem gente que gosta de aquecer ranzinha, não tem? Tem gente. Às vezes tem jovem que gosta de aquecer as ranzinhas. E rã na amassadeira. A amassadeira era o lugar de preparar o pão, de amassar o pão. A massa do pão era feita na amassadeira. Então, se tinha rã na amassadeira, qual era o problema? Você vai fazer o pão e vai com a ranzinha junto, não é isso? Inclusive, eu não sei se você sabia, os egípcios que inventaram o hambúrguer. Hambúrguer. Né? Que entendeu? Etimologicamente está correto. Não está correto? Correto. Então, mas o detalhe disso tudo, de toda essa situação terrivelmente desagradável, foi exatamente a pergunta de Moisés. Quando queres que eu ore a Deus? Amanhã. Por que não agora? Por que não hoje? Você que está nos assistindo, por que não agora abrir o seu coração? Como o salmista falou ali, por que não, isso que o pastor Alexandre trouxe, por que não ter pressa em receber uma coisa maravilhosa que é a bênção do Senhor, né? Então, fica aqui, o pastor Alexandre trouxe essa informação, fez essa abordagem aqui exemplificando, né? E foi interessante porque a gente puxou esse fio aqui da urgência. Deus, ele tem a eternidade inteira, mas nós temos urgência da bênção do Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Vamos lá, Andréia. Posso apresentar os jovens? Por favor, fica à vontade. Estão aqui no nosso lado, já devem estar ansiosos para fazer as perguntas, né? Estamos com Alexandre Franco, Hugo Moraes, Jéssica Fraga, Stephanie Reis e o Pietro. E eu vou pedir para começar aqui para abrir com a Jéssica. Jéssica, pode fazer sua pergunta para o pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Jéssica, eu sou da Igreja de Santo Antônio I, do Ministério do Pastor Valdeci. E a minha pergunta é, qual é a posição que o jovem servo do Senhor deve estar mediante essas calamidades que estão acontecendo no mundo? Vai, Alexandre. Vamos lá, pastor Valdeci está muito bem representado da igreja com todos aí. Um abraço ao pastor Valdeci, companheiro nosso. E diante de tudo que se vê, como se fala, qual a posição do jovem diante de tudo que está acontecendo? Nós sabemos que nós vivemos um momento profético em que as coisas se anunciam de uma forma veloz. É claro o seguinte, durante toda a história do homem, sempre ocorreram calamidades, sempre ocorreram. Só que hoje, de uma forma precipitada em dois aspectos. Uma é que aumentou a intensidade delas. Todo tipo de calamidade aumentou. E outra é que a divulgação dos fatos também agora é instantânea, já não é, você não abriu o jornal, hoje houve um terremoto ontem na Turquia, você viu? Não, você vê, o camarada filmou, está tremendo agora, você olha no seu celular, você está tremendo agora. São fatos que hoje em dia, tanto a quantidade, né, e também a velocidade da informação, ela faz para atemorizar as pessoas, se atemoriza muito mais. E acontece dois aspectos, um é o temor das pessoas e outra também se acostumam com aquilo. As pessoas vão se acostumando. É claro que para o mundo ele vê as coisas acontecendo e às vezes alguns até falam, isso está até na Bíblia, as pessoas até comentam isso, é muito comum comentar, mas não ocorre nessas pessoas o temor devido ao Senhor para fazer como o salmista fez para pedir socorro a Deus. Então o que acontece? O jovem, nessa posição do jovem é o seguinte, você é jovem? Sou. Você é crente em Jesus? Sou. Batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. É um servo de Deus servindo o Senhor nessa obra? Então você vai olhar para o alto e vai glorificar a Deus porque a sua redenção se aproxima. E você sabe o seguinte, Senhor, eu tenho que estar pronto mesmo. Tenho que estar preparado porque tudo que eu estou vendo, estou conferindo na palavra, esse sinal é para mim. Esse sinal é para você. Ah, mas o mundo está vendo. O mundo está vendo, o mundo vê muita coisa. Mas o mundo não se apercebe disso. É aquilo que nós já falamos uma vez a respeito de Noé. Noé construiu a arca, ele levou muitos anos para construir a arca, num lugar inadequado para ela, esperando um evento climático que nunca aconteceu. Já pensou? Ele anunciou um evento climático inédito. Nunca teve chuva, muito menos dilúvio. Mas ele anunciou. O mundo creu? Não. Mas o que aconteceu? Quando veio o dilúvio, todo mundo percebeu? Agora, o que aconteceu com aqueles que perceberam do dilúvio
depois que a arca foi fechada. Eles pereceram. Então, como jovem, você que é jovem, você que está nos assistindo, mesmo que não seja tão jovem, você tem que estar na sua posição, preparado, saber que esse sinal é para você. Você está sendo avisado, você está sendo informado pelo Espírito Santo, que conduz a sua igreja, que daqui a pouco nós estaremos com ele na glória. Então, quem é aquele que é santo, santifique-se ainda. Você é jovem, busque mais o Senhor, consagre a sua vida, dedique-se ao Senhor, porque é o momento de buscar. Buscai-o enquanto se pode achar, porque hoje está perto de nós. Muito bem. Respondido? Amém? Vamos lá, André, vamos seguir. Jovem Pietro agora. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Eu sou Pietro, da Igreja de Santo Antônio I, do Ministério do Pastor Valdecir também. A minha pergunta é a seguinte: falar quando não tem nenhum desastre acontecendo parece ser fácil, mas para aqueles irmãos que estão vivendo, principalmente os irmãos do Rio Grande do Sul, como que podemos superar, passar por esses desastres? Bem, vamos lá. Uma coisa é você ouvir a notícia. E as notícias que a gente ouve, às vezes, nos afetam de certa forma, nos sensibilizam, os fatos. Outras é que esses fatos, quando você está presenciando ou vivenciando isso, é bem diferente. Você ter notícia, muitos fatos que acontecem, é uma coisa muito comum, a literatura. Você lê um livro falando do evento, é uma guerra, aí você fica impressionado com aquele romantismo todo na guerra, né? Aquela coisa, guerra e paz, né? Você lê tudo. Agora, imagine, uma vez eu vi um vídeo proibido, de soldados vítimas dessa guerra que está tendo na Ucrânia lá. Soldados jovens, novos, assim, caminhões e mais caminhões despejando aqueles jovens lá, todos já destruídos, destroçados, não vou dizer nem mortos, mas destroçados pela guerra. Você não vê glamour nenhum, você não vê nada apaixonante nisso. E aquele que está sofrendo, que é um sofrimento terrível. Então nós vemos hoje nossos irmãos, não só nossos irmãos, toda a população do estado lá, mas particularmente os nossos irmãos, eles passam por um flagelo terrível, alguma coisa que eles não esperavam. E às vezes alguém questiona, mas por que está acontecendo? Por que está havendo isso aí? Eu sou um servo de Deus, mas minha casa foi tomada, e agora? E o outro que não é servo de Deus, também a casa dele foi tomada. Nós ainda estamos em vantagem. É muito melhor você ter todos os bens tomados e ser servo de Deus do que ter todos os bens tomados e não ser servo de Deus. O Senhor tem uma bênção para nós. Agora, qual que é a nossa posição? Vamos dizer, você nunca, não sei se você já presenciou uma calamidade desse tipo. Não desse tipo, pelo menos em uma zona limitada, né? Eu já presenciei algumas. Aí você vê a vontade que tem de chorar. Porque, mas não tem nada meu afetado, tudo meu foi preservado, eu não fui atingido em nada. Mas a hora que você vê aquilo que os outros sofreram, aquilo realmente afeta muito. E é claro que nenhum de nós aqui, eu acredito, talvez eu esteja enganado, não esteve no Rio Grande do Sul esses dias para ver como está a situação lá. Realmente é uma situação difícil, então nossos irmãos, o que nós podemos fazer por eles? Nós podemos orar e podemos assisti-los como temos feito essa assistência. E realmente é um drama, e os nossos irmãos estão sofrendo, e não vai terminar o sofrimento só a hora que a água baixar, a hora que eles limparem a casa, não. O sofrimento vai durar um pouquinho. É interessante, Alexandre, eu voltei aqui a ler o texto que a Andréia leu, né, do clamor do salmista, e ele dá duas expressões aqui que são muito interessantes. Primeiro, porque a minha alma confia em ti. Então, naquilo que é mais maravilhoso, naquilo que é o maior bem, o maior tesouro, esse tesouro não foi atingido. Né? Esse bem que é a salvação da alma, né? Que é a experiência do Senhor. E ele diz assim, e a sombra das tuas asas me abriu. Então, apesar da calamidade, apesar da luta, apesar do momento que você colocou de maneira muito bem colocada, muito bem descrita aí, nós temos a bênção do descanso da alma, né?
da confiança no Senhor, porque o mesmo Deus que agiu antes vai continuar agindo, vai abençoar. O servo de Deus, ele não está sozinho na calamidade, ele tem a mão do Senhor sobre ele. O importante é isso, né? É bom sempre destacar, é o texto básico, né? Que diz o seguinte: olha, as sombras das tuas asas fazem um lugar protegido, que é do Senhor. Então, agora, e quando é que eu vou sair dessa proteção? Só quando a calamidade terminar. Eu vou continuar, enquanto tiver, eu vou estar abrigado. Não quer dizer que quando terminar eu vou sair do abrigo, mas a gente vai ser que habita no esconderijo do Altíssimo, porque é o nosso lugar de nossa habitação. É um momento em que o Senhor é o nosso refúgio, tem um momento que Ele é a nossa habitação. E ali, a cada momento, o Espírito Santo age em nós para nos garantir toda essa segurança o tempo todo. Amém. Glória a Jesus, que bênção, hein? Tá respondido? Hein? Tudo certinho? Respondeu? Muito bem. Então aqui foi o Pietro que respondeu. Bom, nós temos a cada edição do programa a participação de jovens, né, de fora. E, obviamente, que esse tema, ele é um tema muito atual, ele fala sobre algo, e o pastor Alexandre Brasil aqui fez menção, e a pergunta também foi nesse sentido, a situação dos nossos irmãos no sul do Brasil, que estão passando por esse momento. Sempre a gente tem o Fala Jovem, né? É interessante que nessa busca pelo conteúdo, para trazer as participações dos jovens, nós tentamos ver os irmãos do Rio Grande do Sul e até a dificuldade de enviar os vídeos por conta da internet eles tiveram. Mas nós conseguimos alguns e nós vamos fazer o seguinte, essa primeira abordagem externa, ela não será um jovem que vai falar, foi feita por um pastor lá do Rio Grande do Sul que vai se apresentar e vai falar do testemunho, da experiência que eles estão vivendo lá a partir desse tema que é o tema do programa de hoje. Então vamos ouvir o nosso companheiro do Rio Grande do Sul. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Vaniclei, da Igreja de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Como muitos já sabem, estamos passando por um período extremamente difícil. Uma enchente sem precedentes na história atingiu a nossa cidade, deixando tudo inundado. Uma cheia intensa e duradoura. Foram muitos momentos desafiadores em que a fé e a perseverança do nosso povo foram provadas. Graças à atuação incansável, da polícia, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de inúmeros voluntários, conseguimos resgatar todos os nossos irmãos. Nenhuma vida se perdeu e, por isso, somos profundamente gratos ao Senhor. Apesar das grandes perdas materiais, que incluíram cargos, empregos, vimos um movimento intenso de comunhão e fé. Recebemos doações de várias partes do Brasil, com irmãos de todos os estados oferecendo não só ajuda material, como roupas, calçados, cobertores, mas também muito carinho e oração. Nós estamos vivendo as experiências da igreja primitiva. Temos tudo em comum no partir do pão, sentindo a presença de Jesus, mas também cientes de que somos a igreja do tempo do breve. Sabemos que essas coisas são, na verdade, o princípio das dores. Agora, as águas começaram a baixar e estamos iniciando uma nova etapa de reconstrução. É um momento de reparar e reconstruir não apenas as nossas casas, mas também retornar as nossas vidas. Estamos confiantes nas promessas do Senhor, que nos tem mostrado que mesmo nas adversidades, sua presença e provisão são constantes. Ele é um Deus provedor. Nada nos tem faltado. Com o Espírito Santo nos guiando, sentimos o calor e o amparo de um corpo que está vivo. Ao me despedir aqui, gostaria de reiterar nossa gratidão por toda a ajuda, por todas as orações recebidas. Essa experiência, embora difícil, reafirmou a nossa fé
e a esperança em Jesus, que tenho certeza ainda fará grandes obras no nosso meio. A paz do Senhor Jesus. Amém, meu companheiro, a paz do Senhor Jesus. Bom ouvir a sua experiência, bom saber que aquilo que nós vivemos, que é o corpo de Cristo, não é? A doutrina, não só uma doutrina, mas uma experiência vivida pela igreja como corpo de Cristo, trouxe esse reflexo para os irmãos aí, e que os irmãos também continuem contando com o nosso cuidado, com aquilo que pode ser feito, mas sobretudo com as nossas orações. Glorificamos ao Senhor porque todos foram preservados em suas vidas, né? Todos os nossos irmãos, claro, e no mais, a Bíblia diz que o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Buscai primeiro o reino e todas as demais coisas serão acrescentadas. Alexandre, você quer fazer um comentário? Aquilo que nós temos visto, né, a luta dos irmãos lá, nós temos contato com eles, com vários pastores. Eu liguei para um lá, ele estava: como é que você está? Não, minha casa, a água só foi até o teto. Estou aqui na casa familiares aqui, aguardando o momento. Aí o outro pastor lá disse: não, ore por mim porque a luta aqui está difícil. Então nós acompanhamos de perto o sofrimento dos irmãos lá, que não está sendo fácil. Mas vamos esperar o fruto que vai resultar disso. Realmente, o Senhor ele não nos deixa, nos prova sem motivo. O Senhor sempre tem um motivo de tudo isso. Eu não descobri qual que é, mas tem. A hora que você descobrir, você vai ficar feliz. Eu já passei por algumas calamidades, não nesse nível aí, mas eu entendi por que aconteceram aquilo e qual o momento e que fruto bom que aquilo resultou. E foi bom mesmo. Glória a Deus. A experiência de Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, se é para conhecer melhor ao Senhor, que venham as lutas. E o Senhor não tem prazer na nossa dor, né? Embora Ele nos prove, não tem prazer, né? Não sei se vocês são jovens ainda, mas você tem filho, né? Eu tive 3. A gente às vezes tinha que dar algumas correções aí, né? Imagina, não faz isso quando vê chorando. Que bom que eu bati em você, né? Você não sente isso, não. A gente sofre também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, Andréia. É contigo. Agora a gente vai falar sobre evangelização em meio às calamidades. Será que é possível, Stephanie? Pode fazer a sua pergunta. Paz do Senhor, sou a Stephanie, ali da Igreja de Santo Antônio 1, também do Ministério do Pastor Valdeci. Minha pergunta é: como nós podemos expressar o amor de Deus, falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão passando por um momento muito difícil, em especial aquelas que estão ali no Rio Grande do Sul? É oportuno evangelizar em meio às calamidades? Bem, primeiro que é uma oportunidade boa para evangelizar. O único cuidado que se tem é a pessoa já estar tão sofrida e ninguém precisa levar um peso em cima de outro peso, né? Tá vendo o que aconteceu? Só como é que Deus fez com você, sua vida errada, e você abre seu olho, hein? Vai ser pior ainda. Se você não aceitar Jesus, vai ficar pior. Se você está ameaçando a pessoa, ela já está sofrida, tudo que ela não precisa é ouvir ameaças. Não é verdade? Uhum. Ela precisa de uma palavra de carinho, de amparo, e Jesus sabia fazer isso. Muito bem. Ele sabia, ele pegou gente de tudo quanto é jeito. Ele tinha uma palavra boa, mansa para dizer. E você também tem. O jovem também tem. Porque você, quem vai falar é o Espírito Santo através de você. Então é momento de dizer o seguinte: não é momento de assustar ninguém, mas é momento de dizer que é uma oportunidade de Deus. Você viu o flagelo que aconteceu? Você foi preservado. Mas perdi meu pai, minha mãe e meu filho. Mas você foi preservado, que Deus tem um projeto para a sua vida. Por que você não foi levado junto? Por que você sobrou? Do que sobrou de você, o que você vai fazer? Qual o seu assunto com Deus? Então é um momento de muita sabedoria, cuidado e assistir. E o bom é que as pessoas têm sido assistidas. Porque uma coisa não basta só você também evangelizar palavras e apenas dizer, né? A palavra lá foi acho que é Tiago mesmo, fala: ide, fartai-vos, aquietai-vos, não dá nada para ele. Então você tem que ter uma palavra que vai trazer conforto, e vai trazer amparo, vai fazer com que a pessoa se sinta assistida, amada, e que naquela situação difícil existe um Deus que está atento a ela. Deus não esqueceu. A pessoa, em vez de dizer: por que Deus fez isso? Não. Deus tem um projeto para a sua vida. Não é fácil.
mas é oportuno. Glória a Jesus. Respondido? O pastor Alexandre falou sobre como Jesus sabia fazer, né? A gente pensa, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, na verdade nem é minha experiência, com exceção de quando nós vamos na Missão Amazônia, mas eu costumo imaginar os discípulos no meio da madrugada, no mar da Galileia, numa escuridão absurda, o barco jogando para um lado para o outro, aí quando Jesus chega no meio da calamidade, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Né? Olha só como uma palavra de Jesus no momento da calamidade transforma. Mas é uma palavra de paz, de sabedoria, do amor do Senhor. Só você perdeu, mas você não precisa perder o amor de Jesus, ele está aqui para você também. Então, são situações... Na verdade, quantas pessoas exatamente vêm para os pés do Senhor no momento da calamidade, da luta, da dor? Né? No momento que o coração está... Agora, a palavra do pastor Alexandre foi importantíssima. Você não vai jogar mais um peso em cima dela, mas você vai levar o amor de Deus para ela. Amém? Vamos lá, André, Agora tá é contigo. interessante, vai ser a próxima pergunta, né? Como o servo deve guardar a fé para não ser abalado, não é mesmo, Alexandre? Pode fazer a sua pergunta. Isso mesmo, Pai do Senhor, pastores. Quando nós lemos o Salmos 118, verso 18, o salmista ele fala de uma surpresa, que é a calamidade. Mas no final do verso ele cita: o Senhor foi o meu amparo. A gente sabe que viver um momento desse, humanamente falando, pode abalar a fé. Então, como servo, o jovem, diante dessas situações, deve preservar, como ele faz para preservar a sua fé? Primeiro que o jovem que tem uma experiência com o Senhor, o comportamento dele, ele vai, primeiro, descansar no Senhor, que vai estar abrigado. Primeiro é isso, ele vai clamar e vai estar abrigado. Esse é o caso. Segundo, é o que a posição dele, como servo ali, vai definir muita coisa na vida dele. Porque o Senhor, quando ele permite, às vezes, alguns acontecimentos conosco, ou com um familiar nosso, ou com um conhecido nosso, ou até desconhecido, mas nós temos contato com eles, o Senhor vai ter um propósito com isso. E o jovem, é o momento, o jovem levar uma palavra. Levar uma palavra para aquele que tem. Ora, o jovem desta obra, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra. Você vai dizer, eu estou despreparado para isso. Não, você não está, não. Você é um servo de Deus, você tem a bênção do Espírito Santo, então você não vai preocupar do que você vai dizer, mas o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Às vezes você pensa que isso é só na hora do pastor vai pregar. Não, não é não. É a hora que você está visitando alguém no hospital, é a hora que você está atendendo até um cliente seu lá, você tem uma oportunidade, é o momento que a pessoa te pega de surpresa assim, pedindo socorro, e você, e agora? Que socorro que eu vou dar? Você tem um recurso, Senhor. Eu preciso ter uma palavra. Nesse planeta Terra aqui, eu tenho que ter uma palavra. E tem que ter mesmo, e você vai ter. O jovem, nessa hora, ele tem uma palavra. Ele está treinado para isso. Quando eu falo treinado, ele é treinado pelo Espírito Santo. Na luta, na prova, no jejum, na madrugada, na EBD, nos cultos, no trabalho, na evangelização em casa, no testemunho das experiências que ele teve. Então, nós somos altamente capacitados para prestar socorro nessa hora. Nós somos. Você pode pensar, eu não sabia que eu tinha esse gabarito todo, não. Mas tem, porque não é seu, é do Espírito Santo. Igreja é corpo, você tem tudo. Então, nós temos uma palavra, nós temos a mensagem, nós temos como assistir, nós temos como cuidar. Não precisa se preocupar, não. Deus vai te colocar na posição certa, com a palavra certa. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bom, a gente tem aqui agora 2 participações nesse Fala Jovem, que nós vamos trazer aqui para você acompanhar. São 2 testemunhos de servos nesse momento, né? Testemunhos que vêm do sul do Brasil, os 2 vêm de Eldorado do Sul. Nós temos o jovem Pedro Henrique e a jovem Maria Luísa, que um após o outro, na sequência, vão trazer o testemunho deles. Então, fala, jovem. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Pedro, sou da Igreja de Eldorado do Sul.
do pastor Vaniclay, e queria compartilhar com os irmãos a minha experiência. No meio dessa calamidade, dessa tragédia que está acontecendo aqui no estado, o Senhor está usando seus servos para poder acolher, para poder cuidar da vida das pessoas que mais precisam, dos irmãos de Eldorado que acabaram perdendo suas casas. E aqui em casa nós abrigamos alguns irmãos lá da igreja que acabaram perdendo suas coisas. E o Senhor tem nos usado, tem nos capacitado, o Senhor tem tocado no coração das pessoas para elas estarem doando, e nós estamos aqui fazendo o que a gente pode, né, para poder distribuir doação. E o Senhor está usando a gente, e é maravilhoso ver como Deus cuida de cada um, como Deus não deixa nenhuma ovelha perdida. É maravilhoso ver como o Senhor está cuidando da gente aqui. Irmãos, Pai do Senhor Jesus, meu nome é Maria Luísa, eu sou da igreja de Eldorado do Sul, do pastor Vaniclay. Minha experiência em toda essa calamidade que aconteceu na nossa cidade é que no momento que eu ouvi tudo isso eu estava trabalhando. Aí a empresa teve que dar uma parada porque atingiu a empresa, molhou muito lá. E aí eu comecei a ficar preocupada que eu ia perder o emprego porque estava mandando muita gente embora. Mas com a ajuda dos irmãos, a oração dos irmãos, todo mundo orando. E eu tive uma grande bênção que terça-feira eles me ligaram e falaram que eu podia retornar para o serviço trabalhar. Então, só tenho que agradecer os irmãos pela oração, pela ajuda. Amém. Obrigado, Pedro Henrique. Obrigado, Maria Luísa, pela participação de vocês aqui no programa Os Dias da Minha Mocidade. E lembrando, continuamos orando por vocês, continuamos buscando para que as experiências elas só se acumulem no que tange as bênçãos do Senhor, a resposta do Senhor, os recursos da parte do Senhor, os livramentos, as vitórias que o Senhor vai dar. Certamente vamos contabilizar tudo isso ao longo deste ano, ao longo do tempo passando, daí dos irmãos do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil, trazendo essas informações para nós. Muito bem, a gente ainda tem uma participação, André, aqui no estúdio? Sim, agora o jovem Hugo vai fazer a pergunta. Antes, jovem Hugo, pode falar o seu nome completo, o nome do pastor, da igreja? Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Hugo Moraes, sou da igreja de Conduz a Um, do pastor Kleber Araújo, e a palavra nos fala de Josafá, que em um momento de grande dificuldade, quando ele estava perdendo o reino para os amonitas e moabitas, ele pôs o povo para adorar e buscar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Como podemos seguir o exemplo de Josafá e, em meio às calamidades, não desanimar e continuar buscando o Senhor? Vamos lá. Se você contar bem a história de Josafá, primeira coisa, quando veio o perigo, ele foi avisado antes. Então, chegou a notícia que está vindo uma grande multidão aí. Ou seja, o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos servos dos profetas. Você vive a experiência da comunhão com o Senhor. Na comunhão com o Senhor, o Espírito Santo tem liberdade para agir e para nos informar. É claro, se nós tivermos descuidado, vai ser difícil. Mas a igreja cuidadosa, a igreja vigilante, não vai faltar da parte do Senhor o aviso para esse momento. Então, Josafá ele recebeu o aviso. Olha, vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? O inimigo não chegou ainda, mas está vindo. A calamidade se aproxima. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que nós aprendemos a fazer. Vamos ficar de joelhos. Vamos usar as nossas armas para combater isso aqui. E nós temos armas poderosíssimas para isso. Aí ele foi na oração, então ele chamou todo mundo. Quem que participou? Homem, mulher, criança, todo mundo. Todo mundo participou, não ficou ninguém de fora. Ninguém foi excluído daquilo ali. E a bênção da obra, a obra é a seguinte, ela sempre inclui, né? Ela não exclui ninguém, ela sempre inclui. E não tem, aqui não tem pequeno, grande, inteligente, pouco inteligente, forte, não existe isso. A obra, todo mundo trabalha, todo mundo é incluído. Das crianças, o que for. Aqui nós temos aula até para criança que está sendo gerada. Quer dizer, o Espírito Santo ele age de uma forma misteriosa. E quando eles foram para a batalha, quer dizer, antes da batalha, eles fizeram um culto de glorificação antes. Quer dizer, isso aí racionalmente é uma coisa esquisita, né? Vai fazer um culto de ação de graças, vamos dizer. Um culto de glorificação. Nós vamos ter até um culto um dia desse aí. Uma irmã vai formar, então vai ter um culto de formatura. Ela já formou, então ela vai fazer um culto de glorificação. Esse é o caso que ela passou no vestibular,
e já fez um curso de glorificação pela formatura. Seria mais ou menos se fizesse isso. Então, ele fez um curso de glorificação, e a primeira coisa, quando foi na frente, ele pôs o grupo de louvor na frente. Vocês ficam fazendo o grupo de louvor? Eu pensei que fosse os diáconos, não. O grupo de louvor que foi à frente. E quando chegou lá, quando a turma do combate chegou, cadê todo mundo? Todo mundo vencido. Não deram um tiro, né? Assim dizendo. Não soltaram uma flecha e pegaram. Então, o que acontece? Nesse momento, nós temos que estar assim, prevenidos para isso aí. Quando o Senhor nos previne, se nós formos atenciosos aos sinais de Deus, nós nunca seremos pegos desprevenidos. Às vezes você pensa que, puxa vida, aconteceu isso, aí você começa a lembrar, bem que o Senhor deu aquele sonho assim, bem que aquele dom espiritual, agora que eu estou entendendo, alcançando. Até importante, às vezes a pessoa se surpreende, puxa vida, quando deu o dom, eu não percebi que é para isso. Mas acontece que a profecia, o intérprete da profecia é o tempo. Você não vai querer adivinhar o que vai ser no futuro. O Senhor te dá informação, você se previne, você se prepara. Mas o Senhor me preparei e a enchente veio. Não, a enchente ia vir mesmo. O Senhor não falou para clamar para tirar a enchente, falou que ela ia vir mesmo. Mas você já buscou antes, você já está na posição e você teve condição de se proteger, se garantir espiritualmente daquele momento. Que não é o caso do mundo. Aí vamos só aqui já. Essa foi a última pergunta, né? Mas vamos ver o seguinte, qual o efeito de uma calamidade dessa nas pessoas? Primeiro, nós temos contactado com os irmãos, você vê assim que eles estão sofridos, tudo, mas estão glorificando o Senhor aconteceu isso, eu perdi, mas isso aqui, essa coisa. Eles estão mais tristes porque a igreja, os bancos foram levados, tem algumas fotografias lá assim, tristes. Eles estão mais tristes com isso que às vezes com o próprio patrimônio que eles perderam. Quer dizer, é o sofrimento que tem, nós sabemos disso. Mas estão todos assim, empenhados em recuperar aquilo e o que o Senhor vai dar. E às vezes alguns acontece diferente, eles começam a amaldiçoar Deus. Quer dizer, eles perderam tudo e ao invés de se arrepender, não arrependam. Eu tenho um texto aqui em Salmo, em Apocalipse, quando ele fala em capítulo 9, e diz que os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras das suas mãos, para não adorarem aos demônios e os ídolos de ouro, e de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, isso está em Apocalipse. Quer dizer, veio tudo isso, o tormento em si, uma calamidade terrível, eles não estavam abrigados com o Senhor, não tinha abrigo nenhum, e quando terminou aquilo, e agora? Vai se voltar para Deus? Não, o contrário, se rebelar ainda mais. Ou seja, nesse momento o fiel tem sempre a ganhar, porque ele sabe de onde vem a calamidade, ele sabe onde está o socorro dele. Nós sabemos onde está o nosso socorro, nós sabemos perfeitamente. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso abrigo. Pronto, você sabe para onde correr. Vai soltar uma bomba atômica aqui agora. Você vai correr para onde? Eu tenho para onde correr. Eu vou debaixo das árvores do Senhor e de lá eu vou ser livre da calamidade. Eu não vou procurar bunker. Eu já tenho o meu, nós já temos o nosso. Nós temos o nosso abrigo seguro, nós temos o nosso amparo, nós temos aquele que vai cuidar de nós. Que Deus nos livre de estarmos envolvidos nisso, que o Senhor nos livre sempre disso aí. Mas o dia que vier, nós vamos clamar dobrado e vamos correr por refúgio logo para sermos ali amparados. Você falou sobre bunker, Alexandre. Você tem o bunker que é anti-bomba atômica, bunker que é anti-ataque aéreo, bunker disso. O nosso bunker é anti-inferno, né? Anti-inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Contra a igreja fiel do Senhor. Então é um bunker que nos preserva para a eternidade. Esse é maravilhoso, porque, né, nós temos que temer aquele que rouba a salvação, que rouba a bênção, e não que fere a carne. Eu queria lembrar aqui, e por incrível que pareça, eu ainda me lembro de algumas experiências da juventude, né? Isso é um bom sinal, a minha mente ainda está razoável, mas eu já disse aqui numa edição anterior, mas que eu gosto muito de lembrar, ainda
de adolescente para jovem, eu me lembro de um pastor pregando numa reunião de jovens, e ele disse o seguinte: quando as coisas estiverem difíceis, não corra do Senhor não, corra para Ele, porque é Ele quem tem a bênção. Estou me sentindo fraco, a luta está me enfraquecendo, a situação está tá mexendo comigo, está mexendo no meu emocional, e isso está refletindo no meu espiritual. Não corra do Senhor não, corra para Ele, porque Ele está com os braços abertos para te receber, para te abençoar, para te renovar, para renovar as suas forças e para trazer na aflição o bom ânimo e a vitória. Mais uma experiência que vai fortalecer você mais ainda para o que vem pela frente, para o futuro, para as lutas e tudo mais, para aquilo que você vai ainda enfrentar, porque temos, no mundo tereis aflições, é o que diz a palavra do Senhor. Você quer fazer um comentário ainda, Alexandre? Não, só lembrando aqui, que quando o profeta Oséias falava a respeito do povo, ele disse assim, o Senhor diz para a tua ruína te rebelaste contra mim, teu único ajudador. Quer dizer, a tragédia de Israel foi ter se rebelado justamente contra quem podia livrá-lo, que é o Senhor. Está aí a palavra que é dada. Bom, a cada edição do programa também, a gente já está caminhando para o final dessa edição, nós temos uma mensagem que é gravada, com um pastor, um dos nossos pastores, que gentilmente gravam para nós, para os jovens, uma mensagem, e sempre essa mensagem está alinhada com o tema central do programa. É dessa forma que vai acontecer mais uma vez hoje, e nós temos hoje um Fala Pastor, a mensagem trazida pelo pastor Gilson Souza, querido pastor Gilson Souza. Então, Fala Pastor. A você, jovem, que está participando agora desta programação a respeito do jovem nos dias da minha mocidade, eu quero te saudar com a paz do Senhor e deixar aqui uma palavra, que é uma palavra direcionada a você, mas muito mais a tantos quantos enfrentam toda sorte de adversidade nas quais nós estamos sujeitos a enfrentar, e principalmente o jovem na idade em que se encontra. Tempestades que vêm, momentos difíceis para serem atravessados e muitas vezes até ventos contrários que sopram ao longo da nossa existência. Mas eu quero dizer para você que nós estamos todos debaixo de um projeto de Deus, um plano de Deus. O plano que Deus tem para sermos capazes de, nas horas de adversidade, nas horas em que vêm as calamidades, em que sopram todas as sortes de oposição, nós estamos certos de que o Senhor está conosco. Quero fazer lembrar a experiência dos discípulos do Senhor Jesus, que ele deu ordem a eles para que atravessassem o mar e fossem para outra banda do mar. Eles estavam ali pela palavra de Jesus, mas mesmo assim não deixaram de enfrentar a adversidade de uma tempestade que se levantou no mar. E era já a 4ª vigília da noite, naquela tempestade. E eles podiam ter dito, mas nós somos servos do Senhor, estamos aqui atendendo um chamado, uma ordem do Senhor. Por que isso está nos acontecendo? Mas uma coisa eles não deixaram de ter como certeza, é que Jesus veio ao encontro deles e veio para socorrê-los, porque eles não estavam fora do alcance do olhar do Senhor Jesus. Assim também esta palavra é para você. Você pode enfrentar toda sorte de adversidade, mas Jesus estará vindo ao seu encontro. Você não está longe do olhar dele e da misericórdia dele. E a palavra do Senhor diz assim, que à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O nosso Senhor é aquele que caminha por cima do mar. E ele vem ao nosso encontro, e ele vem ao seu encontro. E até que passe as calamidades, pode estar certo de que você está abrigado debaixo das asas do Senhor. Deus te abençoe, então, com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Gilson, pastor Gilson Souza, pela sua participação aqui no programa de jovens. Eu acho que é a primeira participação do pastor Gilson aqui, que bênção, hein? Pastor Gilson também aqui participando desse programa. Para nós, pastores, é uma alegria sempre
está É um próximo aos prêmio, né? jovens. Por tanto que o Gilson é ocupado, ainda achar Pois é, isso para a nós gente é um conseguir prêmio. que o Gilson tivesse um tempo para gravar, já foi uma benção e um prêmio para nós. 2, né? Um é o pastor Alexandre Brasil aqui, o outro Gilson, né? Já temos um programa especial, né, Andréia? Muito bem, a gente está chegando, caminhando para o final. Andréia, eu quero pedir que você fale um pouco sobre a produção do programa. Fique à vontade. O programa é feito, né, elaborado pelos jovens, então os jovens da produção, eles fazem um trabalho incrível, eles que buscam a pauta, e eu gostaria de agradecer para a Karina, Maritza, Raíssa, o Rafael e o Thalisson. Nosso muito obrigado por essa grande ajuda, né, pastor Josias? É isso mesmo, é uma bênção grande e a gente sempre diz, né, um programa de jovem, feito por jovem para jovem, e a gente procura não atrapalhar, né, André? A gente pega aqui com muito carinho a pauta, lê com todo amor e tenta fazer o melhor para eles ficarem bem alegres. É um programa todo roteirizado, a gente recebe o roteiro, está aqui e a gente se alegra com os resultados que são vividos. Andréia, paz do Senhor. Queria agradecer ao pastor Alexandre, foi maravilhoso, os jovens que estão aqui presentes, a você também que está assistindo em casa, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Amém. Também para os jovens, Deus abençoe. Eu costumo sempre dizer a casa de vocês, voltem sempre, é uma alegria recebê-los aqui. Amém? Paz do Senhor. Alexandre, estamos aí, meu amigo. Mais um conteúdo feito aqui, produzido, que a gente está por aqui. Obrigado pela sua presença. Eu Paz que do Senhor. agradeço essa oportunidade. A paz do Senhor para todos. Tudo bem, estamos chegando então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta no mesmo horário, pela TV Manaim, canal 126, canal 85 da Sky Livre, você já conhece, ou aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aliás, se você está assistindo por esse canal, não esqueça, curta, comente, compartilhe, coloque a sua experiência lá nos comentários, interaja, isso é maravilhoso, a gente poder ver o que o Senhor está fazendo na sua vida e qualquer uma dessas ações, as 3 se possível, fazem com que esse conteúdo seja visto pelo algoritmo como um conteúdo relevante e oferecido a outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.